bora mergulhar na história de um prédio que teve um começo, olha, completamente fora da curva. É uma história sobre concreto, sobre visão, mas principalmente sobre as pessoas que transformam um monte de tijolo num lugar que a gente pode chamar de lar. Fica aqui uma pergunta para a gente pensar junto. Um prédio ganha vida quando o último tijolo é colocado, ou será que o pulo do gato é outro? A história do residencial Floresta Negra dá uma resposta bem interessante para isso. Pensa num número: 5. 5 anos. Foi exatamente esse o tempo que o edifício Floresta Negra ficou completamente vazio depois de prontinho. Novinho em folha, mas sem ninguém dentro. Vamos entender que história é essa. Então vamos lá. O mistério central é esse: uma torre residencial terminada lá em 1997, impecável, mas totalmente desabitada. O que será que aconteceu, né? E para a gente desvendar esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A chave para entender a história do prédio não está exatamente nas paredes dele, mas sim nas raízes da cidade onde ele foi construído. E essa cidade é Londrina, lá no norte do Paraná. Um lugar com uma origem muito particular, ligada diretamente a uma companhia inglesa e a promessa de uma terra fértil que não acabava mais. O mais curioso é como tudo começou. Imagina só, colonizadores ingleses chegando totalmente atraídos pela famosa Terra Roxa e decidem fundar uma pequena Londres, que virou Londrina. O nome foi até inspirado na neblina da capital da Inglaterra. É esse espírito desbravador que meio que define a alma da região. E esse espírito pioneiro nos leva direto para uma figura central na nossa história: o criador do Floresta Negra. Um homem, digamos, intransigente, que jogava com as próprias regras. Esse aqui é o Jacob Zwicker. E olha, ele não era um construtor comum, não. Para ele, cada projeto era quase como um filho, uma obra de arte que carregava a identidade dele. E essa frase aqui, ela resume tudo. Ele não estava só construindo para vender. Ele estava criando algo em que ele acreditava, assim, com todas as forças. E essa convicção ia ter uma consequência gigantesca. E pronto, tá aí, ó, o mistério resolvido. O prédio ficou vazio por 5 longos anos por um único motivo: a teimosia e o orgulho do seu criador. O Jacob Zwicker definiu um valor para a obra dele e bateu o pé. Para ele era simples: antes vazio do que desvalorizado. A virada nessa história veio de um jeito meio trágico, mas foi o que mudou tudo. Com o falecimento do Zwicker, os herdeiros dele decidiram que, bom, já era a hora do prédio finalmente cumprir seu destino. As portas, que antes estavam fechadas pela convicção de um homem, finalmente se abriram. E agora a gente muda o foco. A história deixa de ser sobre o criador e passa a ser sobre as primeiras pessoas que tiveram a coragem de chamar o Floresta Negra de casa. É o momento em que o prédio finalmente desperta. Olha só que interessante essas datas. Dia 1º de novembro de 2002, o prédio nasce de verdade, com a contratação da equipe. E no dia seguinte, pá, a primeira família chega. A vida finalmente começa a pulsar ali dentro. Essa é a família Álvares. Por um mês inteirinho, eles não tinham vizinhos. Tinham 2 torres enormes só para eles. Imagina a aventura que foi para os filhos Nicolas e Guilherme, explorando todos aqueles andares e corredores vazios. Eles foram os verdadeiros pioneiros ali. E da solidão de uma única família, a gente vai ver agora como, aos pouquinhos, uma comunidade começou a nascer. Andar por andar, porta por porta. Como a gente pode ver aqui, formar uma comunidade não é algo que acontece da noite para o dia, né? Levou 7 anos, de 2002 a 2009, para o prédio ser totalmente ocupado. Foi um crescimento orgânico, sabe? Onde cada família que chegava ia adicionando um tempero novo à identidade do lugar. E isso tudo nos traz para os dias de hoje e para uma reflexão sobre o que esse prédio se tornou. Afinal, o que é que transforma um monte de apartamento numa comunidade de verdade? E agora, os moradores querem oficializar essa história toda. Existe a proposta de criar o Dia do Condomínio, todo dia 1º de novembro. A ideia é celebrar não a construção, mas o dia em que a vida começou ali. Em 2025, essa história vai completar 23 anos. E aqui, eu acho, está o ponto central de tudo. Essa frase resume perfeitamente o espírito que se formou ali ao longo dessas 2 décadas. A ideia nunca foi só morar, mas conviver, criar laços de verdade. E assim, a gente volta para a nossa pergunta do começo, mas agora com uma outra bagagem. A história do Floresta Negra mostra que um prédio não ganha vida com cimento, mas com histórias compartilhadas, com a decisão de um grupo de pessoas de criar algo maior. Então a questão que fica no ar é:
O que, no fim das contas, transforma vizinhos em família.